Olá, é bom ter você de volta. Vamos ver então as decisões que nos pareceram mais relevantes publicadas agora na primeira semana de setembro de 2018 pelo TST. Então, assim, nos embargos 1204 de 36 de 2013, se tem a confirmação de que é possível a superação da regra de competência territorial estipulada no artigo 651 da CLT em situações específicas. A emenda deste julgado traz que essa subseção no julgamento dos embargos 73 de 36 de 2012 decidiu por maioria que o foro do domicílio do empregado apenas será considerado competente por lhe ser mais favorável que a regra do artigo 651 da CLT, nas hipóteses que a empresa possui atuação nacional e ao menos a contratação ou a regimentação tenha ocorrido naquela localidade. Então deve-se lembrar que o dispositivo do artigo 651 da CLT disciplina que o foro ou a vara do trabalho competente para o juizamento ou para o exame de reclamação trabalhista é aquele do local da prestação de serviço. Entretanto, vai-se admitir que a demanda seja ajuizada, seja processada no foro do domicílio do empregado, quando, inicialmente, haja algum tipo de liame entre esse domicílio, entre esse local e o contrato de trabalho, ou seja, ainda que não seja o local de prestação de serviço, tenha havido pelo menos a contratação naquele domicílio. E de outra sorte, o fator mais relevante considerado nessas decisões é de que não haja um prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo reclamado, ou seja, que a empresa possua atuação nacional. E aqui deve-se ler especialmente a possibilidade da empresa se fazer presente nas audiências referentes a essa reclamação trabalhista, ou seja, ainda que a atuação não seja nacional, mas que a atuação seja regional e que abranja aquela localidade que corresponde ao domicílio do empregado, deve ser admissível, sim, essa superação da regra disposta no artigo 651 da CLT, porque se realiza a necessidade ou a regra, a garantia de acesso à jurisdição, conferindo-se competência à vara do trabalho do foro do domicílio do empregado e sem prejuízo à possibilidade de defesa do empregador. Quando essa possibilidade de defesa se verificar efetivamente prejudicada, aí sim deverá se recorrer e alegar tempestivamente a incompetência territorial a partir do disposto no artigo 651 da CLT. E aqui mais um caso em que vão se consolidando os entendimentos do TST acerca de matéria nova referente ao CPC de 2015, relacionada à possibilidade de substituição ou de garantia da execução a partir de seguro-fiança bancário. No RO em mandado de segurança, no recurso ordinário em mandado de segurança 1604 de 74 de 2016, se confirma que não só a garantia da execução por seguro-fiança bancário é eficaz, mas ainda que esse seguro tenha data de validade. Assim, a emenda desse julgado traz que, nos termos do artigo 835 do CPC de 2015, a garantia da execução por meio de seguro-fiança bancário é eficaz. Nesse contexto, ainda que o seguro ofertado tenha data de validade, a rejeição da oferta de seguro-garantia em execução fere direito líquido e certo de que a execução seja processada da forma menos gravosa ao executado. Incide a hipótese o óbice contido na orientação jurisprudencial número 59 do TST. Dessa forma, constata-se que a decisão proferida pelo Tribunal Regional que denegou a segurança afrontou o direito líquido e certo do impetrante. E a SDI 2 tem admitido o mandado de segurança, mitigando a aplicação da orientação jurisprudencial número 92 nos casos de ordem de penhora de numerário. Indo de trás para frente, se deve lembrar que pela OJ 92 não se admite mandado de segurança para impugnação de decisão judicial contra a qual se possa utilizar de recurso próprio, ainda que com efeito diferido. No caso, a impossibilidade dessa substituição, sim, eventualmente seria passível de recurso pelos meios habituais, o agravo de petição, o recurso de revista. Entretanto, sempre lembrando de que o recurso de revista na fase de execução tem uma admissibilidade mais restrita e, consequentemente, haveria uma eventual dificuldade da admissibilidade mesmo do provimento desse recurso de revista para discutir essa questão na fase de execução. Além disso, durante todo esse trâmite, a reclamada, a executada, teria numerário, teria recurso em espécie apreendido, enquanto há dispositivo da legislação que garante a substituição desse penhora de dinheiro por seguro fiança bancária. E o fator determinante ou o fator específico que se destaca nessa decisão é de que ainda que esse seguro, como é habitual em todo tipo de modalidade de seguro, ainda que esse seguro fiança bancário tenha data de validade. Aqui, como contra-recomendação, o exequente deve sempre observar
quando essa data de validade estiver próxima e promover que o juízo chame novamente a executada para fortalecer ou para garantir efetivamente a execução no caso de expiração dessa data ou expiração desse seguro. Mas a substituição da garantia da execução por seguro-fiança bancária, mesmo com data de validade, deve ser admitida e, caso contrário, se fere direito líquido certo do executado. Aqui também se reafirma uma jurisprudência, um entendimento que vem se firmando nos embargos 835, dígito 26 de 2010, no qual se confirma que a limpeza de banheiros de hotéis se caracteriza como atividade insalubre em grau máximo. A emenda deste julgado traz que a situação dos autos não envolve a atividade de limpeza e recolhimento de lixo em residências e escritórios, mas sim de limpeza em banheiros públicos utilizados por número indeterminado de pessoas, considerando se tratar de um hotel onde a rotatividade de hóspedes é elevada. Nesse sentido, a súmula 448, item 2 dessa Corte, segundo o qual a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não separar a limpeza de residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. Aqui, apenas para relembrar, não há maior discussão acerca da coleta de lixo e de lixo urbano, ou seja, aquela coleta que se faz do lixo depositado nas calçadas para a coleta normal. Nesse caso, dessa coleta de lixo urbano, há o cabimento de pagamento de adicional de insalubridade. O que a jurisprudência do TST assinalou é de que a simples limpeza em residências e escritórios não se qualifica como justificativa para o pagamento de adicional. De outra sorte, a matização que se fez a esse entendimento é de que quando se identificasse a higienização e a coleta de lixo em instalações sanitárias ou banheiros de uso público ou coletivo de grande circulação, haveria necessidade de pagamento de adicional de salubridade. E num outro passo com relação a esse entendimento, é de que sim, a limpeza de banheiros de hotéis pode qualificar-se como justificativa ao pagamento de adicional de insalubridade. Aqui também, apenas pela oportunidade de remarcar ou de destacar esse entendimento, os embargos 9740000, dígito 92 de 2012, no qual se confirma que a garantia ou a impenhorabilidade do bem de família se preserva mesmo em vista do valor elevado da residência ou do imóvel. A emenda do julgado traz que, desse modo, a proteção do bem de família tratada na Lei 8.009 e no Código Civil de 2002, embora tenha sua conformação delineada pelo legislador ordinário, é um instituto que possui matriz constitucional, vindo a concretizar os princípios esculpidos naquele dispositivo, de modo que, ao se reconhecer a exceção não prevista em lei, a tal garantia de impenhorabilidade, conferindo-se, pois, a interpretação que nega a efetividade ao direito de moradia da família, tem-se profundada diretamente à Constituição Federal. A garantia da impenhorabilidade do bem de família não foi mitigada considerando seu valor, homenageando o direito social à moradia e a proteção da família, os quais, como visto, possuem matriz constitucional. Nesse julgado, que não é propriamente das sessões especializadas do TST, mas da sua terceira turma, se tem a provável origem de uma divergência jurisprudencial que deverá ser novamente objeto de manifestação pela SDI. Trata-se da fixação dos critérios para a configuração de um grupo econômico. Na emenda desse julgado se tem que, embora na terceira turma prevalecesse a tese da simples relação de coordenação para a configuração do grupo econômico, ocorreu uma oscilação jurisprudencial em virtude de a SDI 1 ter apontado em direção contrária, no sentido de que seria necessária também a relação hierárquica entre as empresas. Contudo, reexaminando a matéria e considerando o avanço normativo ocorrido com a edição da Lei do Trabalho Rural, que em seu artigo 3º, parágrafo 2º, adota a tese da mera coordenação interempresarial, considerando ademais que todo o direito brasileiro em outros campos jurídicos também passou a privilegiar a tese da mera coordenação interempresarial e a mais sólida responsabilização das empresas componentes do grupo. Ou seja, aqui é certo de que é sempre possível os ministros do TST manifestarem sua posição. Tá? Na verdade, trata-se de um dever seu. Entretanto, houve manifestação da SDI 1
confirmando de que no trabalho urbano a caracterização do grupo econômico depende da demonstração do vínculo entre empresas e da relação hierárquica entre elas, ou seja, uma empresa determina ou orienta de forma marcante a condução das outras para a caracterização do grupo econômico. A terceira turma parece que vai manter o entendimento de que basta a simples relação de coordenação, ou seja, é quase que essencialmente a existência de negócios conjuntos ou fins direcionados para o mesmo sentido. Há alguns problemas aqui. Primeiro, inicialmente, a manifestação da SDI. Segundo, a atual redação do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, que orientaria em sentido contrário. E, finalmente, é possível que haja a necessidade de nova manifestação da SDI para confirmar esse entendimento. O problema que se gera é de que recai-se novamente naquela noção de jurisprudência lotérica, ou seja, caso um determinado julgado caia, seja distribuído. A terceira turma, o entendimento será um. Nas outras turmas em que há firme aderência ao entendimento já manifestado pela SDI, que é o órgão de uniformização da jurisprudência no TST, o entendimento será outro. Entretanto, essa é uma contingência da jurisdição livre e que deverá ser tratada especificamente em cada caso, ainda que atualmente se veja um privilégio maior a obrigatoriedade e a autoridade dos precedentes. Mas nesse caso se vê uma tentativa da terceira turma, dos magistrados da terceira turma, de apresentar novamente essa discussão à SDI. E esses foram os julgados que nos pareceram mais importantes, publicados agora na primeira semana de novembro de 2018. Com relação a essa questão do grupo econômico, eu tenho vídeos anteriores que tratam especificamente dessa matéria, tratando com mais detalhe acerca da caracterização do grupo econômico, da desconsideração da personalidade jurídica e de seus efeitos processuais. De outra sorte, se algum dos temas que foram tratados nesse vídeo, nessas decisões, lhe chama a atenção ou você entende que merecem uma atenção diferenciada, deixe indicado nos comentários e podemos tratar dele em vídeos subsequentes. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.